Olá, meus amigos. Depois de 2 semanas afastado de tudo por férias merecidas, estou eu aqui de volta para comentar o nosso cenário político e econômico. Atividades a que tenho me dedicado há pelo menos 10 anos. Eu trouxe um presente para os meus ouvintes. Comprei finalmente um microfone. Eu não comprei antes porque eu não tinha achado, para melhorar o áudio dos meus vídeos. Eu espero que tenha resolvido esse problema que se tornou grave, vamos dizer assim, porque eu não conseguia dar a solução. Afinal, não entendo grande coisa, nem de informática, nem de som. Mas eu estou tentando. Melhorei a câmera, agora melhorei o som. Melhorei também o cenário, vocês devem ter observado. Muito bem. Qual é o tema que me traz aqui? O tema é o artigo do Fernando Henrique Cardoso no Estadão, mas vai mais além do artigo. O Fernando Henrique Cardoso lamenta, quase se desculpando, da corrupção epidêmica e galopante que tomou conta do governo federal desde que o PT assumiu. E não só do governo federal. A gente viu o que houve lá na prefeitura do Celso Daniel. Roubava na cara dura para dar dinheiro para o partido. Ficou confesso. E se revoltou quando os amiguinhos estavam embolsando. Mas isso foi na Bahia também, isso foi no Rio Grande do Sul. Foi em toda parte, inclusive no governo do PT, dos governos do PT aqui em São Paulo. Então o Fernando Henrique Cardoso se lamenta dessa baixa moralidade do PT, como se ele não soubesse que era assim. O que é o PT? Em larga medida, o PT é o ajuntamento de sindicalistas, com suas práticas torpes, quase sempre, com os guerrilheiros revolucionários que voltaram do exílio. Gente também muito ruim, que pegou em arma, matou gente inocente, fez o diabo nesse país por aí. Hoje estou posando de mocinho como se fossem lutadores pela democracia. Nunca foram. Eles lutavam pela ditadura do proletariado, tal qualmente existia então na Rússia, na União Soviética, em Cuba, em toda parte onde o Partido Comunista chegou ao poder. Então juntou gente ruim com gente pior ainda. E Fernando Henrique sabia disso. Mas eu acho que a grandeza da corrupção o surpreendeu. A sem vergonhice ostensiva, a cara de pau. Isso é bom. O Fernando Henrique é o que a gente poderia chamar da direita da esquerda. Ele quer implantar a sua agenda, vamos dizer assim, a sua agenda revolucionária, mas ele quer sem que as coisas saiam do razoável, como se fosse possível, mas é assim. Então ele reclama que na época dele havia de fato um presidencialismo de coalizão, onde ele construía as maiorias que necessitava a partir de negociações e tal. E diz que o PT substituiu o presidencialismo de coalizão pelo presidencialismo de cooptação. Ele só não tira a conclusão lógica do que ele está dizendo, que é o fato mesmo. O Fernando Henrique está certo. É um presidencialismo de cooptação. O maior e mais eloquente e mais dramático exemplo dessa cooptação a gente viu na época do mensalão. Foi na cara dura. Tentaram o quê? Construir uma maioria comprada. Burlaram a vontade popular, ou tentaram ao menos. E conspiraram contra a democracia. Isso não deu certo. E a gente viu que o encerramento do financiamento do mensalão vamos dizer assim, pelo saque, pela roubalheira do junta ao cartão de crédito do Banco do Brasil, então o VisaNet, o negócio foi tão grave que até mudaram de nome, veio depois essa história da Petrobras aí, nesse financiamento trilionário, muito provavelmente com interesses em financiamento de campanha.
Para mim, esse é o objetivo principal. Claro que todo mundo que se associou enriqueceu no processo. Mas esse dinheirão, né, o negócio que pula de 40 milhões de dólares, agora estou falando em 2 bilhões, quer dizer, é um dinheiro que teve destino. E muito provavelmente político. E para piorar, no artigo do Fernando Henrique Cardoso, ele veio com essa conversa mola da reforma partidária, como se reforma partidária pudesse dar vergonha na cara para certas pessoas que não tem, como os caras do PT. Reforma partidária virou biombo, tanto para o PT como agora para o Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso usa essa história de reforma partidária para tentar minimizar e justificar os malfeitos do PT. Isso não é verdade. Não existe corrupção porque tem muito partido. Existe corrupção porque as pessoas que estão nesses partidos fizeram da militância partidária um negócio. Os donos de partidos viraram milionários, são os novos ricos desse país. Quem é dono de partido, como aliás quem é dono de sindicato também, entrou para a elite econômica, botou o burro na sombra. O que está errado é isso. Mas o que se percebe a diferença entre esses novos ricos e os antigos, o PMDB, o próprio PSDB e por aí, é que esses mais antigos sabem que têm a responsabilidade de manter a normalidade da existência. Sabe que precisa fazer crescer o produto interno bruto. Sabe que precisa manter as aparências. Essa gente tem consciência de que o governo, de fato, é um governo de aristocracia. Há uma aristocracia partidária, burocrática, expressa sobretudo nas carreiras de Estado, uma aristocracia econômica, que são a elite de governantes de fato. E a democracia é apenas uma maneira de legitimação e de escolhas das gentes que vão compor o processo legislativo e os principais postos executivos. Não há dúvida quanto a isso, que o Fernando Henrique sabe. Agora, atribuir os males do país a essa facilidade de criar partido, isso é uma tolice. Esse papo de reforma política é apenas um engodo para encobrir o fato óbvio que o PT é um ajuntamento de malfeitores, de sindicalistas e de revolucionários. E o Fernando Henrique foi conivente e foi o principal cabo eleitoral dessa gente no poder. Na maior demonstração de irresponsabilidade cívica que uma pessoa do nível dele poderia dar. Eu lembro da passagem de poder, como ele estava se regozijando de botar um operário na presidência da República. Ele não estava botando só um operário, não. Estava botando um operário delinquente, um cara que não teve limite. Fez o que fez no Mensalão, fez o que fez na Petrobras, fez o que fez elegendo Dilma, e a Dilma fez o que fez sendo eleita, e a gente está sabendo de todas as coisas que estão fazendo, porque essa gente não se preocupa em esconder. Faz o mal feito e publica no Diário Oficial. Há também uma grande responsabilidade da elite econômica. A elite econômica que aderiu ao PT a partir daquela famosa carta ao povo brasileiro. Especialmente os banqueiros entraram de primeira hora nesse negócio. Mas depois os banqueiros foram secundados pelos demais membros da elite. A gente viu a figura patética do Jorge Gerdau, membro do Conselho de Administração da Petrobras, aprovando essa negociata sem pestanejar. E não venham me dizer que o Gerdau é um inepto ou um desinformado. Sabia perfeitamente bem o que estava fazendo. Mas talvez tivesse que fazê-lo. Meus amigos, quem enterrou isso para aí não foi meramente o PT. Foi o PT, foi o PSDB, foi a elite econômica, foram os banqueiros, foram toda essa gente que se associou para se tornar sócio majoritário do Tesouro Nacional. Só que o sistema assim não funciona, está demonstrado. Então vamos ter aí uma grande crise econômica no horizonte aí, próximo, talvez não chegue nem a esperar as eleições, mas deve esperar as eleições. E vai ser um momento doloroso. A gente vai ter um repique inflacionário, ajuste de câmbio e tudo mais. Sem contar, provavelmente, o ajuste tributário da exorbitância tributária que nós já pagamos. A crise que está chegando é séria. Meus amigos, o Fernando Henrique podia ter feito um meia-culpa da sua própria responsabilidade por ter chegado ao poder dessa equipe fascinorosa do PT. Não fez. Ele apenas culpa
sistema partidário. Isso é uma tolice. Isso é um absurdo, não faz sentido. Mas devia também apontar o dedo para os financiadores do PT, do próprio PSDB, da gente que está financiando a revolução nesse país. Todo dia eu tenho notícias de modificações legislativas que levam o nosso país para o coletivismo. Tem décadas que isso acontece. Talvez o maior responsável de todos seja o próprio Fernando Henrique Cardoso. Mas, de qualquer modo, eu aceito a indignação do Fernando Henrique com a corrupção. É a indignação de todos nós. Vamos ver se as coisas começam a andar melhor agora.